Ei, Deus não rejeita a tua oração. Às vezes, você pensa que a sua oração não tem valor nenhum, porque você diz que não sabe orar, que não tem palavras, que não tem oratória. Mas olha, a tua oração, ela é preciosa. A tua oração, ela tem valor para o teu Deus. Sabe por quê? Porque é uma oração sincera. É uma oração que vem do fundo da alma, que vem do fundo do coração. E Deus, Ele não procura palavras bonitas, oração perfeita. Porque até mesmo Jesus disse que não é pelo muito falar que as orações vão ser ouvidas. Tem gente que fala muito e ao mesmo tempo não fala nada. Tem gente que ora muito e não acontece nada. Sabe por quê? Porque há muitos que oram muito, mas não tem objetivo, não tem foco, não tem propósito. Aí não acontece nada. Orar por orar não serve de nada. A gente tem que orar com objetivo, orar com foco, orar com determinação e orar crendo. Porque tem uma coisa, não adianta você orar e não crer. Você tem que crer. Você tem que confiar na sua oração. Às vezes tem pessoas que deixam de acreditar, de confiar na sua oração, para confiar na oração de alguém que diz que ora, mas que na verdade você não sabe se a pessoa ora. Porque tem muita gente aí, fala bonito, é cheio do fogo, mas vamos ver que fogo, não é? Fala em línguas, profetiza, mas vamos ver se realmente tudo aquilo que a pessoa faz é verdadeiro. Vamos ver se realmente aquela pessoa está na presença do Senhor de verdade. Porque há muitos aí que é só capa. É capa. São pessoas que vivem enganadas, que vivem achando que estão fazendo a vontade do Senhor e que na verdade estão fazendo a sua própria vontade. Aí às vezes alguém olha e diz assim: ah, mas ali é um homem de Deus. Eita, ali é uma mulher de Deus. Será? Aí logo a pessoa vai pedir oração: irmão, ore por mim. Irmão, ore por mim. E sabe o que acontece muitas das vezes? Aquela pessoa que você pediu oração, ela ora e dá tudo errado na sua vida. Porque a pessoa não está na direção. A pessoa não está conforme Deus quer. E há muitos aí que oram e a oração gira ao contrário. É por isso que você mesmo tem que aprender a orar por você, a orar pela sua família, a apresentar a Deus os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos. Pare de viver confiado na oração dos outros. O mesmo Deus que o outro serve é o seu Deus também. Deus é de todos. Deus está pronto para ouvir e atender a todos. Só que tem uma coisa: é preciso que aquele que se chega diante dele, que se chegue de verdade, que não minta em sua presença. Porque há muitos que mentem diante do Senhor. E é preciso que você seja verdadeiro, que você reconheça que precisa dele, reconheça que não é nada sem a presença dele, reconheça que é dependente da misericórdia, do favor dele. Tem gente que já chega achando que é, mas nós somos o que mesmo? Tem gente que chega diante de Deus achando que é, e por achar que é, ele acha que Deus é obrigado a fazer o que ele quer.
E não é dessa forma. Tem coisas que Deus não vai fazer. Não vai. Tem coisas que você vai pedir e Deus não vai conceder. Porque tem uma coisa, tem coisas que você acha que é bom, mas Deus está vendo que não vai ser bom. Deus está vendo que aquilo vai causar um problema depois, vai causar uma dor depois. E Deus quer te poupar disso. Mas você quer porque quer. Quer porque quer. Mas é preciso que a pessoa que ora, que vai orar, ela entenda uma coisa, que é a vontade do Senhor que tem que prevalecer. Se for da vontade dele, vai acontecer. Se for para a glória do nome dele, vai acontecer. Se for para o nome dele ser exaltado nisso, vai acontecer. Mas se não for, ele não vai conceder. Sabe por quê? Porque você é filho. O Pai te ama. O Senhor te ama. E o pai que ama um filho, ele não quer ver o filho sofrendo, gemendo de dor. Não quer. Ele quer ver o filho feliz. Então vai ter coisas que Deus não vai te dar, vai te poupar, para que você não sofra. Então, às vezes, é preciso que a pessoa entenda. Entenda. É preciso que você entenda. Se ele vê que isso vai ser bom, ele vai te conceder, ele vai te entregar. Mas se ele vê que isso não vai trazer nenhum benefício para você, ele não vai conceder isso a você. É preciso que a pessoa entenda. A Bíblia diz que o cego, ele clamava. Jesus vinha com a grande multidão, ia passando com a grande multidão. E o cego ouve, ele não vê, ele ouve o barulho. Ouve alguém chamar o nome de Jesus. E de repente o cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a clamar ali. E cada vez clamava mais alto, gritava, pedindo que Jesus viesse ter misericórdia dele. E Jesus continuava caminhando. Continuava caminhando com a multidão. E o cego não cessava de clamar. E alguém olhava para o cego e dizia assim: Tu acha que Jesus vai parar para te ouvir? Para com essa gritaria. Para com isso. E o cego gritava mais alto. Até que Jesus ele para e dá ordem que tragam aquele cego diante dele. E quando trazem o cego, sabe qual é a fala de Jesus para aquele cego? O que queres que eu te faça? Olha, às vezes tem gente que está aí pedindo, clamando, mas não está clamando com um objetivo. Você precisa saber o que é que você quer, ter certeza do que é que você vai pedir, para depois não se arrepender. Tem que ter certeza do que é que você quer, o que é que você almeja, se isso realmente é o que você quer. Quando Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? O cego sabia o que ele queria. Mas é preciso que a pessoa que está clamando, ela saiba o que ela quer. Não precisa de arrudeio. Diga para ele o que você quer. Diga para ele qual é o seu problema. Diga para ele o que você almeja. Ele quer ouvir. Mas é preciso que você fale. Ele já sabe o que você quer, mas ele quer ouvir de você. Ele sabia o que o cego queria, mas ele quis ouvir do cego. Quando você falar o que você quer e não desistir, e persistir, perseverar naquilo que você quer, que será feito segundo a sua fé. Viu? Peça com fé.